O site Notícias da TV fez uma matéria onde eles falavam 5 motivos para acreditar que Davi sofre com a maldição do Arthur Aguiar. É isso mesmo, elencaram 5 razões, né? Então, olha só, muita gente deve estar olhando para a trajetória do Davi pensando assim, poxa, mas tá tão parecido com o que aconteceu com o Arthur Aguiar, né? Saiu campeão, ovacionado, mas não tá aproveitando o pós como poderia, né? Isso porque está envolvido em uma polêmica. Vale lembrar que na saída do Arthur Aguiar, ele e Mayra Card, até então casados, ficaram 7 dias completamente off das redes sociais para discutir o relacionamento, né? Já que supostamente o Arthur, naquela época, teria traído ela antes de entrar no reality novamente, né? Era essa informação que tinha na época, e aí a Mayra segurou o rojão, ficou calada, fez a campanha pra ele ganhou, e aí ela foi trocar uma ideia com ele depois, quando terminou o programa, pra tentar reaver o casamento. E acabou novamente, né? Bom, se a passagem de Davi no BBB foi de pura pressão durante 3 meses do lado de fora, a repercussão tem sido ainda mais explosiva. Apesar da vitória incontestável, o baiano enfrenta uma rotina de polêmicas, que vão desde o fim do relacionamento com Mani Rego, até as críticas nas redes sociais e também a perda de seguidores. Sua trajetória após o reality tem pontos em comum com Arthur Aguiar, que também sofreu uma espécie de maldição por ter vencido a temporada 22. A primeira semelhança entre os campeões está na relação com outros participantes após o fim do reality. O cantor passou a maior parte do confinamento isolado e sozinho, sentia que não podia contar com ninguém dentro da casa. O mesmo aconteceu com o Davi. Ambos ficaram de fora das rodinhas de ex-BBB assim que o programa acabou. Na edição vencida pelo Arthur Aguiar, houve a dinâmica do reencontro no dia seguinte da final, algo que também aconteceu nessa temporada com o Davi, quando a Yasmin Brunet fez aquela festa e teria chamado todo mundo, né? O artista foi tratado também como réu pelos colegas, chamado de falso. Isso aqui pra mim não é nada diferente do que o jogo da discórdia toda segunda-feira. Tudo certo, teria reagido campeão. A participação de Davi no reencontro foi bem... Isso na época do Arthur, tá? Agora, a participação do Davi no reencontro foi mais amistosa, mas ele também não tem se integrado com os ex-colegas fora da casa. Enquanto alguns levaram as amizades do reality para a vida, né? Como, por exemplo, é o caso da Fernanda e da Pitel, e até mesmo do Rodriguinho com a Pitel, o baiano segue em voo solo, ao menos por enquanto, já que ele estava dedicado à gravação do documentário e também teria voltado para Cajazeiras, lá em Salvador. E o documentário do Globoplay? Bom, a trajetória de redenção de Arthur Aguiar, que entrou no reality com fama de traidor por causa da crise no casamento com Mayra Card, chamou a atenção da Globo, que propôs a produção também de um documentário para o Arthur Aguiar. Documentário esse que não foi levado adiante por conta da Mayra Card. As gravações já estavam bem encaminhadas, material gravado, mas a equipe do Globoplay desistiu da ideia e cancelou o projeto. O entendimento também foi de que não havia apelo suficiente para despertar interesse do público naquela época. Já no caso do Davi, houve também um problema para a gravação do documentário, mas que não foi tão grave a ponto de inviabilizar o projeto. O motivo do problema foi o fim do namoro ou casamento do ex-motorista com Mani Rego. O rompimento conturbado com o projeto já em andamento obrigou a produção a escolher 2 atores para interpretarem o ex-casal, em vez de imagens dos dois juntos, como era o planejado. O documentário vai ter o que a gente chama de dramatização, que é você pegar trechos do que é falado e ilustrar com imagem de atores. Sorte no jogo? Na vida amorosa, pós-reality, que essa é a terceira semelhança entre Arthur e Davi. Os fãs do campeão do BBB 24 acompanharam os últimos dias com expectativa o desenrolar do rompimento da relação com a comerciante, a Mani Rego, no caso. A crise teria começado quando o Davi disse no programa da Ana Maria Braga, no Mais Você, logo depois da sua vitória, né, que ainda estava na fase de conhecer a Mani. A partir daí, uma série de desencontros entre ele e ela resultou no fim do relacionamento apenas alguns dias depois da vitória dele. Ele ganhou o programa na terça e o relacionamento terminou no sábado. Mani acabou por se tornar uma celebridade fora do reality, sem mesmo ter participado do programa. Passou 3 meses apoiando o companheiro em suas redes sociais, mas o final feliz não aconteceu. O mesmo ocorreu com Mayra Card, ou seja, mais uma semelhança entre Davi e Arthur. A coach fez campanha para o Arthur Aguiar enquanto estava no jogo.
entrou em brigas na internet, chegou a vestir uma roupa com pão, porque naquela época o apelido dele era Padaria, né? Batalhou como pôde do lado de fora para que ele fosse campeão. O fim do casamento não veio tão rápido como aconteceu com Davi, mas em outubro a dupla de celebridades anunciou a separação definitiva realmente, certo? Bom, hater em comum. Principal ônus da fama, os haters costumam ser a pedra no sapato de quem tem alto grau de aprovação. E uma figura que também passou pelo BBB veste como ninguém essa carapuça com críticas ácidas. Nego Di. Davi se tornou alvo do humorista após reclamar de pouca comida no reality show e voltou a virar assunto por causa da situação envolvendo Mani. E aí eu não vou nem reproduzir as coisas que o Nego Di falou aqui, né? Mas vale destacar que o Arthur Aguiar também sofreu com os haters naquela época. O Arthur e o Davi dividiram também uma torcedora famosa e fervorosa. Quem é ela? Sônia Abrão. Nos dois casos, a apresentadora da Rede TV comprou o barulho e ficou praticamente presidente do fã-clube dos campeões e defendeu eles até dos mais duros críticos. Quando o cantor e ator foi escolhido campeão da temporada, a jornalista apresentou A Tarde é Sua vestida de padeira, com direito a chapéu de mestre Cuca e uma baguete na mão. A fantasia fez referência ao apelido Pãozinho, que Arthur ganhou após os fãs perceberem que ele se esbaldava, já que ele não tinha mais que seguir aquelas regras impostas pela sua ex, Mayra Card. Davi também ganhou uma festinha no programa da Sônia após a vitória. Dessa vez, ela entrou no estúdio com uma máscara estampada com o rosto do baiano e uma velinha de aniversário na mão. Então, se vocês analisarem bem, tanto o Arthur quanto a Mayra Card, no caso dos dois, existem muitas semelhanças ali que transformam deles, né? Arthur e Davi, desculpa, transformam deles ali uma espécie de participantes que têm histórias importantes na trajetória de cada um, mas parecidas ao mesmo tempo, né?